Que maravilhoso, irmãos, nós podemos declarar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Na verdade, louvor e adoração é isso. É quando nós nos reunimos como igreja do Senhor para declarar a grandiosidade do Senhor. Tudo que Ele fez, a sua dignidade, a sua magnificência. Ele é o nosso Deus e nós o exaltamos para todo sempre. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no seu capítulo 4. Na verdade, nós vamos ficar 3 semanas nesse capítulo 4. Hoje nós vamos expor aquilo que nos diz dos versos 1 até o 11. Na semana que vem, nós estaremos expondo apenas 2 versículos desse capítulo 4 aos Hebreus, que são os versículos 12 e 13, que nos falam sobre a supremacia das Escrituras. E depois, nós, no terceiro domingo seguido, nós falaremos sobre o acesso que nós temos a Deus por intermédio de Jesus, a partir do versículo 14 até o 16. Eu acredito que nesses 3 finais de semana, nós consigamos talvez até mesmo decorar esse capítulo 4 de Hebreus, e ele é muito importante. Ele nos traz verdades muito firmes acerca daquilo que deve ser a nossa fé em Cristo Jesus. Hoje, em específico, quero falar um pouco com os irmãos sobre o descanso de Deus para mim e para você. O descanso que Deus tem para os seus servos. O descanso que Deus tem para aqueles que esperam nele de todo o coração. Por isso, nós vamos ler Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11, para meditarmos nas Escrituras nessa noite. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, tem por título A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. Diz assim o texto das Escrituras: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos esse tempo específico para celebrarmos ao Senhor em louvor e adoração. E para nos curvarmos diante da tua palavra, Senhor, nos quedarmos aos teus pés e ouvirmos a mensagem do teu evangelho.
Queremos lhe pedir, Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que assim como o Senhor já tem feito no decurso desse culto todo, Senhor, que é oferecido para Ti, que nós sejamos edificados na Tua palavra para a glória do Teu próprio nome. Que o Senhor seja servido a tocar em nós. Que o Senhor seja servido em mover os nossos corações nessa noite. De maneira, Senhor, que nós sejamos confrontos, nos abandonemos e que nós nos aproximemos bondosamente dessa graça que o Senhor tem estendido a nós. Fala conosco em Cristo Jesus. Amém. E amém. O que te dá descanso? O que traz descanso para você? Quando você está bem cansadão assim, férias, uma viagem, uma praia, aguinha de coco, shopping, arzinho condicionado, praça de alimentação. Já ouvi uns améns aqui de shopping, mais do que de praia. Não são poucas as vezes que nós nos sentimos extremamente cansados e ansiamos por um período de descanso, um tempo para a gente descansar. Mas eu creio que você já tenha experimentado alguns tempos de descanso na sua vida, várias vezes. Creio que você já tenha tirado algumas férias, feito algumas viagens, ido para a casa de parentes, ou para a praia, ou para o shopping. E depois você voltou para a sua vida normal e não passou muito tempo, você já estava cansado de novo. Já aconteceu em momentos de férias que, logo depois de voltar de boas férias, passava poucos dias e falava, pastor, como é que você está? Eu falei, precisando de férias. Por quê? Porque esses descansos que nós temos por aqui, nenhum deles, absolutamente nenhum deles supre de fato as nossas necessidades reais. Assim como nós precisamos dormir todas as noites para nos refazer das lutas diárias, e nós não podemos falar, não, essa noite vou passar em claro 2, 3 noites, até porque 2, 3 noites nós não conseguimos. Nós precisamos daquele descanso. Enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos desligar para nós descansarmos. As lutas ou as coisas que nós possamos proporcionar a nós mesmos aqui também precisam ser renovados. E essa necessidade física do descanso, seja do sono, ou seja de um tempo, de retirada, de sair para algum lugar, ela prefigura algo muito importante que Deus já deixou gravado, marcado na nossa identidade humana. É que nós precisamos de um lugar de descanso que vá para além das nossas necessidades físicas, de um descanso para a nossa alma. E a Bíblia nos mostra em vários aspectos que há para nós um descanso para a alma. E se você em algum momento já se sentiu a alma cansada, você vai perceber que não tem nada que descanse sua alma que não seja Deus. Você pode tirar férias, viajar, gastar todo o dinheiro que você tem no shopping, isso não te traz sossego. A alma cansada só tem um lugar real de descanso, a sombra do onipotente Salvador. É exatamente sobre esse aspecto que o autor de Hebreus está trazendo essas verdades aqui desses primeiros 11 versículos do capítulo 4, mostrando para aqueles irmãos que estavam lendo essa carta no primeiro momento, que haveria um descanso maior. Aqueles irmãos, só para a gente relembrar, muitos deles estavam se afastando da fé, porque estavam sentindo-se cansados por conta da perseguição. Eles imaginavam que se eles abandonassem a Cristo naquele momento, as perseguições diminuiriam, e assim eles poderiam suportar as suas vidas. Mas o autor de Hebreus está mostrando para eles que é exatamente o contrário, que não haveria e não havia nenhum outro lugar de descanso que não fosse Cristo. E é exatamente desse descanso maior e eterno que esses primeiros autores, esses primeiros leitores de Hebreus estavam precisando. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus em todo o Antigo Testamento, nós vemos grandes homens de Deus, talvez o maior líder de todo o Antigo Testamento, Moisés.
sendo incapaz de proporcionar para o povo o descanso que aquele povo queria. Afinal de contas, o povo havia vivido escravizado mais de 400 anos no Egito, e agora, saindo do Egito, passou mais 40 anos no deserto, e queriam um descanso, a grande terra de Canaã, e Moisés não conseguiu conduzir o povo para lá. Diga-se de passagem, nem o próprio Moisés entrou nesse descanso da terra prometida. Josué, o seu sucessor, embora tenha conduzido o povo para essa Canaã física, e essa Canaã física prefigura não apenas a libertação total do cativeiro egípcio, do cativeiro do pecado egípcio, mas também a libertação e o fim da peregrinação do deserto, também não conseguiu conduzir o povo a um descanso espiritual. De maneira que os primeiros leitores aqui de Hebreus, a eles e a nós é oferecido um descanso perfeito, mostrando que, na verdade, longe do Salvador, nós jamais encontraremos descanso para as nossas almas. No versículo 3 ele já declara: nós, porém, cremos, nós, aqueles que cremos, entramos no descanso. Você vai perceber que o tempo conjugado ali é o tempo presente. Aqueles que creem já estão no descanso de Deus. E quando nós falamos de repouso em Deus, a gente precisa lembrar que a Bíblia já vem falando desse repouso desde a criação de todas as coisas. O repouso de Deus tem vários significados nas Escrituras. O próprio autor de Hebreus diz no versículo 4, em certo lugar, assim se disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que havia feito. De maneira que tanto aquele povo quanto eu e você, nós já temos uma noção que há um grande descanso que nos espera. Há um descanso além do descanso terreno. Logo no início, lá em Gênesis 2:2, quando Deus fala do sétimo dia, o sábado semanal, no qual nós somos chamados à adoração, à contemplação da obra criada, é o dia que Deus tirou para descansar. Não que Deus cansasse, depois mais para frente nós vamos falar isso, não é que chegou na sexta-feira à tarde, Deus estivesse assim meio extenuado, cansadão, sabe? Que Deus falasse assim: tudo que eu preciso é chegar agora lá na glória, tomar um banho, tirar o suor do rosto, porque 6 dias fazendo a obra, né? Em 6 dias eu fiz o mundo inteiro. Não que isso ocorresse, mas Deus nos mostra que dentro do aspecto criacional, Ele já criou uma esperança final a nós. E o sétimo dia prefigura isso. Também você vai ver esse descanso prefigurado, como já falamos aqui, na entrada de Canaã, na terra prometida. Quantas vezes os mais antigos vão lembrar daquele cântico? Caminhando vou para Canaã. Ruim era a parte quando o pessoal falava: olha para o irmão do lado e diz assim: se você não vai, não impeça. Ele fala: não, o irmão vai junto, nós vamos todo mundo junto para essa Canaã, né? Às vezes vão olhar para aquele irmão que ele não queria que fosse mesmo, e vai falar: você não vai, irmão. Mas nós já sabíamos que essa Canaã terrena, ela prefigura o quê? A nossa Canaã celestial, a morada do povo de Deus. Essa Canaã terrena, ela prefigurou o fim de 400 anos de escravidão, os 40 anos de deserto, quando com Josué eles passaram pelo Jordão e entraram naquela terra que Deus havia dito: ali mana leite e mel. Também sobre o descanso nós temos no Novo Testamento o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, nos dizendo que esse descanso começa a ser desfrutado aqui, quando nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus e começamos a gozar paz com Deus. Irmãos, paz com Deus é descanso. Eu não sei se porventura você já teve a experiência de estar com um pecado te azucrinando a cabeça, cutucando você, arrebentando seu coração, e você se prostra diante do Senhor e pede perdão e é perdoado. E você goza de paz, sabendo que você está em completa harmonia com Deus, não pelos seus méritos, mas porque Deus castigou o seu pecado em Cristo Jesus. Mediante o perdão e a reconciliação que nós temos com o Pai pela fé, também é o descanso. E por fim, nós temos a Bíblia falando de um descanso maior, eterno, futuro, que é exatamente aqui, a partir dos versículos 8 até o 11,
que o autor de Hebreus fala de um céu, da glória, da consumação da nossa esperança, do lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, num lugar onde não haverá mais morte, não terá mais dores, não terá mais sofrimento, num lugar onde não haverá pecado. Irmãos, esse é o nosso maior problema, o pecado. Você imaginou que um dia eu e você estaremos reunidos com o Salvador na eternidade e já não haverá pecado? Porque todas estas outras coisas são decorrentes do quê? Do pecado. É o pecado que nos cansa. Seja o nosso pecado particular, seja o pecado que está estabelecido nesse mundo caído, nesse mundo de Adão. Como já dito, é bem possível que tanto aqueles judeus, primeiros leitores da carta aos Hebreus, quanto eu e você, já sejamos bem familiarizados com a ideia do descanso do Senhor. Em todas essas fases, em todas essas figuras, desde o 7º dia da criação, entrada na terra prometida, paz com Deus agora, paz com Deus eternamente na vida futura, nós sabemos que o grande descanso nos aguarda e ele só vem por meio de Cristo Jesus. Em Cristo esse descanso é possível. Em Cristo, uma vez que o pecado foi perdoado na cruz do Calvário, eu e você fomos reconciliados. Mas nós precisamos entender algumas verdades sobre esse descanso. Porque embora nós sejamos informados e seja um tema recorrente em todas as Escrituras, ainda assim muitas vezes nós andamos cansados, enfatuados. Muitas vezes nós andamos caindo pelas beiradas. Muitas vezes nós andamos, ainda que conheçamos já a Cristo Jesus, como se nós não o conhecêssemos, esbaforidos, atabalhoados. Não são poucas as vezes que nós nos encontramos assim. E nesse aspecto aqui, nesses versículos, nós vamos encontrar 3 verdades acerca do descanso do Senhor. E essas verdades, o meu desejo é que elas encontrem lugar no nosso coração. Que essas verdades caiam sobre nós, tal qual aquela chuva suave num dia de verão, que dá o calor, que vai tirando o suor, que nos acalma. Que essas verdades venham sobre nós, tal qual uma brisa suave que entra pela janela no fim de tarde, depois de um dia de trabalho. Que essas verdades caiam sobre nós, tal qual aquela água gostosa de chuveiro, que parece que vai tirando um pouco do nosso cansaço quando a gente chega em casa. Mas que elas não corram pelo ralo abaixo, elas fiquem presentes na nossa vida. E a primeira dessas verdades é que o descanso de Deus é uma promessa. O descanso de Deus é algo seguro. O descanso de Deus não é algo que nós precisemos construir com as nossas mãos. O descanso de Deus é uma promessa dele deixada para mim e para você. Olha o que nos diz o versículo 1 que nós lemos. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Deus, a Bíblia nos diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia nos diz que em Deus não há sombra de variação. De maneira que aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. O descanso não é o fim de uma luta terrena, mas é o presente que Deus nos dá por estarmos vivendo em fidelidade a Ele. É uma promessa. O descanso é real, Ele nos aguarda. A Bíblia nos afirma claramente que nós fomos salvos, perdoados, reconciliados com o Pai por meio de Cristo Jesus. E isso aponta para o fato de que a promessa de Deus continua vigente para os dias de hoje. O descanso de Deus não é algo para o passado, não é para um povo do Antigo Testamento, diga-se de passagem. Nós cremos na doutrina da aliança. Deus tem um único povo que Ele chamou em Abraão e que Ele redimiu em Cristo Jesus. Deus tem um único povo do qual eu e você fazemos parte, talvez não por nascimento, na verdade a maioria de nós, acredito que aqui todos nós, não necessariamente por nascimento ou de raiz direta consanguínea com Abraão, mas enxertados na videira em Cristo Jesus. Nós fazemos parte desse povo mediante a fé, e há uma promessa para o povo de Deus: há um descanso para vocês.
Olha o que nos diz o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Essas boas novas não ficaram no passado. A terra que mana leite e mel não é apenas um lugar físico no tempo e no espaço, há cerca de 2.600 anos na história da humanidade. A terra prometida, na verdade, é uma realidade futura. Foi anunciada a eles e é anunciada a nós. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, quando ele for falar dos heróis da fé, e nós vamos chegar lá se o Senhor assim nos permitir, tem algo tremendo no finalzinho do capítulo 11. Depois que ele nos fala sobre o que é fé, depois que ele nos fala da necessidade, da importância da fé, depois que ele traz para nós toda aquela galeria de homens, muitos deles anônimos. Mas a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não era digno que pisassem a planta dos pés aqui. Um texto maravilhoso, lindíssimo, no finalzinho desse texto, a Bíblia diz que nós nos encontramos numa condição melhor do que essas pessoas. Porque esses aguardavam uma promessa futura. Nós já temos conhecimento dessa promessa. Deus já se revelou plenamente a nós em Cristo Jesus. Porém, nós precisamos ter fé. Olha o que diz aí no versículo 2. A palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Irmãos, nós precisamos crer. Crer que a palavra de Deus é real. Crer que a palavra de Deus é verdadeira. Crer que a promessa de Deus continua vigente. Deus não se arrependeu de fazê-la. O descanso prometido continua à disposição. A promessa de Deus não foi esgotada pela geração do deserto. A nós foram anunciadas as mesmas boas novas desse descanso, com um grande privilégio que nós temos. Nós temos o conhecimento do Salvador. Aqueles esperavam na promessa. Nós já vivemos com a promessa realizada. No entanto, o que difere aquela geração do deserto da nossa geração é que eles sucumbiram à incredulidade. O que o autor de Hebreus estava dizendo àqueles irmãos que estavam lendo aquela carta naquele primeiro momento, falei, irmãos, vocês estão tão preocupados com o descanso para as almas de vocês, mas lembrem-se que aqueles lá não entraram porque foram incrédulos. Se vocês tornarem-se incrédulos, também não entrarão. Se vocês acharem que pode fabricar o descanso com as próprias mãos e esquecerem que ele vem única e exclusivamente de Deus, vocês também não entrarão. Se vocês imaginarem que a posição social, que o status quo, que a condição financeira, que o bairro que mora, que o carro que dirige, que o trabalho que tem, que a caderneta de poupança, que as aplicações, que qualquer coisa desse mundo possa lhes trazer o descanso e deixarem de crer que o descanso vem de Deus, vocês também vão ficar pelo caminho. Porque o descanso não é uma construção da mão humana, é uma promessa de Deus. E nesse sentido, nós somos exortados a vivermos como pessoas que têm o descanso de Deus. Volta ali para o versículo 1. Olha que coisa interessante. O autor diz assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, aí ele faz uma exortação. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançar esse descanso. É interessante isso. Porque ele fala, ó, é uma promessa, é uma garantia. Vocês já estão sabendo disso. Todos vocês estão informados. Está garantido. Deus nos deu. Ele prometeu. Mas toma cuidado para não parecer que, embora vocês estejam cientes desse descanso, embora vocês saibam que esse descanso é recebido pela fé, e nós falaremos disso mais à frente, vocês vivam como pessoas que não alcançaram o descanso. E aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. A forma como nós vivemos, a maneira como nós lidamos com as nossas preocupações, demonstra se nós estamos descansando em Deus ou não. Acabou a pandemia, né? Acabou, ponto, acabou. Acabou a ponto de não ter mais Covid para nada. Agora, nem os casos de Covid é Covid. Você está com Covid, fala, mas estou com Covid. Eu falo, não é gripe.
Falei, mas até ontem a gripe era Covid. Falei, agora a Covid é gripe. E assim vamos caminhando. Mas os 2 anos e pouco de pandemia, quase 3 anos de pandemia, muitas vezes acabaram revelando onde estava o nosso descanso, onde estava o nosso coração. Quanta gente apavorada com medo de morrer. Como se a morte não existisse antes de março de 2020. Foi inaugurada a morte naquele ano. Como se não houvesse outra doença antes daquilo ali. Inaugurou as doenças naquele ano. É claro, irmãos, foi algo avassalador. Foi algo, em muitos aspectos, assustador. Foi algo, literalmente, que nos roubou o fôlego. Mas tudo isso continuava no mesmo lugar que estava, debaixo do controle de um Deus onipotente. O nosso descanso não estava nem na nossa saúde e nem na nossa doença, assim como não deve estar hoje. O nosso descanso, o que determina o curso da nossa vida, não é a nossa saúde ou a nossa doença. Não é um atestado de plena sanidade física, nem um atestado dizendo que você tem poucos minutos ou poucas horas de vida. O curso da nossa vida é determinado por aquele que nos fez antes da fundação do mundo. A nossa vida está no mesmo lugar que ela sempre esteve, nas mãos de Deus. Mas no momento de aflição, a gente mostra onde está o nosso descanso. No momento de aflição, quando o dinheiro acaba, a gente mostra onde está o nosso descanso. Se nós temos encontrado descanso de Deus ou não. E é por isso que o autor de Hebreus nos diz o seguinte, olha, vocês sabem de Cristo, vocês conhecem o descanso, mas na hora da tribulação vocês estão todos fugindo de Cristo. Toma cuidado para não parecer que vocês que foram informados do descanso de Deus estejam vivendo longe desse descanso. Então a primeira verdade é que o descanso é uma promessa. Você pode descansar. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Segunda verdade é que esse descanso ele é recebido de uma única forma, por meio da fé. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação que nos foi outorgada em Cristo Jesus. O povo do deserto falhou exatamente aí em receber o descanso de Deus. Porque eles consideraram que as suas obras, o que nós entendemos por obras? O ato deles peregrinarem no deserto já era em si mesmo meritório. Já era em si mesmo digno de receberem o descanso de Deus. Não foram poucas as vezes que eles se voltaram contra Deus, dizendo, olha, mas nós estamos andando aqui no deserto, e o Senhor não dá carne para a gente. Mas nós estamos andando aqui no deserto e não tem água para beber. Mas nós estamos andando aqui no deserto e nós não temos aqueles alhos silvestres, todos aqueles temperos que nós tínhamos no Egito. Mais ou menos como se eles dissessem, olha, Senhor, olha o sacrifício que nós estamos fazendo pelo Senhor. Às vezes a gente faz a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais polida. A gente diz assim, Senhor, eu vou no culto. Eu tenho orado, Senhor. Eu dou o dízimo. Vai lá, Senhor. Estou dando dízimo. Senhor, eu leio a Bíblia. Então, Senhor, por que eu estou passando problema? Porque nós invertemos, irmãos, a ordem da vida cristã. A gente tem essa dificuldade e nós podemos incorrer nesse mesmo erro. Se nós considerarmos que a vivência como crentes aqui em si funciona como uma espécie de mérito particular da salvação. Muita gente pensa assim. Você consegue perceber o erro do pensamento? A inversão da ordem da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que as boas obras Deus nos deu, Deus preparou de antemão para quê? Para que nós andássemos delas. Fomos salvos para a boa obra. Não é o contrário. Ninguém se torna habilitado a entrar no céu por ser uma boa pessoa. Até porque, não fosse a graça, irmãos, o céu ia ser uma instituição vazia. É a graça de Deus que enche o céu. Não são os méritos humanos. Mas isso só nos é apropriado pela fé. Nós precisamos de fato, irmãos, crer que é uma ação de Deus
em trazer descanso para nós. Versículo 2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. As boas novas da libertação, do amor de Deus, que Israel ouviu lá no Sinai, não foram tão claras quanto as boas obras de salvação, as boas notícias de salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Eles tinham a sombra do Salvador, nós temos a revelação completa de Deus. O próprio Deus encarnado. Mas se nós não recebemos isso por fé, não terá valor. O descanso, lembra mais uma vez, não é uma construção humana. O descanso é um presente de Deus. As obras são insuficientes para a nossa salvação. E digo mais, se nós acreditarmos nas nossas obras, é muito possível, mas é muito possível que nós vivamos de maneira frustrada. Que nós levantemos um dedo em riste para com o Criador e reclamemos dele não nos retribuir à altura. Diga de passagem, só um parênteses aqui. Louvado seja Deus que ele não nos retribui à altura. O salmista já diz isso, né? Bendito seja Deus que não nos trata de acordo com o nosso pecado. Aleluia! Porque se ele nos retribuísse à altura daquilo que somos, seríamos todos condenados. Não salvaria ninguém. A ideia de que há um mérito humano para conseguir o descanso de Deus é totalmente avessa à ideia das Escrituras. Deus nunca será o nosso devedor. Ele sempre será o nosso credor. De uma dívida que é impagável. Por isso, nós só podemos entrar no descanso de Deus pela fé. Nessa comparação com a geração do deserto, que não entrou por fé, o autor da carta diz no versículo 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Se você de fato crê na ação do Senhor, você já está no descanso de Deus. Cantamos há poucos dias na nossa reunião de oração aqui, da madrugada. Inclusive, amanhã começa novamente, das 6 da manhã às 7 da manhã, de segunda a sexta, reunião de oração. E você não vai vir nela de maneira meritória, não há mérito em vir. Você vai vir para buscar a presença do Senhor, para ouvi-lo mais, para clamar o direcionamento dele na vida. Mas nós cantamos aqui na última reunião de oração: ó, aleluia, sim é céu. É céu fluir, perdão, aqui, na terra, no mar, onde a gente for. Se a gente estiver com o Senhor, ali já é céu, ali já é descanso. É descanso com o Senhor quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e sabemos que Deus está presente. É descanso com o Senhor quando no leito da enfermidade nós nos apropriamos da verdade que o Senhor afofa a nossa cama. É descanso do Senhor quando nós, assim como Davi, que estava fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo, escreve no Salmo: Senhor, eu deito e eu consigo dormir tranquilo. O inimigo está ali à espreita, ele pode entrar na minha barraca a qualquer momento. O inimigo é poderoso, ele pode me matar, mas o Senhor me faz repousar o seguro, porque a minha vida não está nas mãos do inimigo, a minha vida está nas mãos daquele que me guarda. É pela fé, irmãos. É pela fé que nós cremos que a nossa vida é sustentada. A ênfase na fé é fundamental. Não entramos por nada que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Terceira verdade que nós temos aqui acerca do descanso do Senhor é que ainda há um descanso final e perfeito que nos espera. Toda experiência que nós temos de descanso da alma com Deus aqui, ela é apenas um vislumbre daquilo que está reservado para mim e para você na glória eterna, onde vai cessar toda a adversidade, onde o nosso pranto será enxuto dos nossos rostos pela mão do próprio Salvador. Ele enxugará do nosso olho toda lágrima, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde todas as coisas estarão restauradas ao seu
original que Deus o fizera na criação. Então há um descanso que nos espera, e esse descanso precisa encher o nosso coração de esperança, irmãos. Nós já vimos que pelo menos há 2 aspectos no Antigo Testamento que apontam de maneira figurada para um descanso maior e reservado. Primeiro desses aspectos, nós já falamos aqui, é o descanso manifesto na criação, que nos é anunciado que o Deus eterno, depois de 6 dias de trabalho, criando tudo aquilo que há, criando a raça humana, descansou. O Criador fez toda a sua obra. Versículo 4 diz, em certo lugar, assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todas as obras que ele tinha feito. Só que é interessante, se você for pegar a sua Bíblia em Gênesis, e for ler o relato da criação, você vai ver que cada um dos dias da criação, dos 6 dias criacionais, eles têm uma abertura e um fechamento. A Bíblia diz que houve tarde e manhã, em todos esses dias. Se você for pegar a sua Bíblia, vai ver o relato, que nos 6 dias da criação, eles eram marcados, eles iniciavam pela manhã e terminavam com a tarde. Porém, no 7º dia, não tem essa fala. Porque a ideia do 7º dia da Bíblia não é a ideia de um Deus cansado. Não é a ideia de um Deus que precisava tirar um momento para tirar o estresse da obra criada. Não é um Deus que havia se enfatuado da infinitude de cores que ele havia feito e pintado a natureza. Não é um Deus que estava cansado por ficar pensando qual a matiz de azul eu vou usar para pintar o céu. Não é de um Deus que estava ali preocupado se havia esquecido de alguma coisa no ato criacional, pensando, será que alguma coisa ficou para trás? Será que eu deixei de criar algum passarinho? Será que eu deixei de criar algum bicho? Será que faltou algum tipo de alimento? Será que eu não fiz alguma coisa? Não é isso que o texto nos diz. Quando o texto nos fala desse descanso de Deus, esse descanso que não tem um tempo de início, não tem um tempo de fim, ele já está nos apontando para uma eternidade, onde Deus estará conosco e nós estaremos com Ele, e não vai passar, não vai chegar ao fim do dia. Numa linguagem mais popular aqui para nós, não que as segundas-feiras sejam ruins, mas é a ideia que você vai ter um domingo que não vai ter a segunda no outro dia. Você vai ter o tempo todo com o Senhor. E também não é ficar em casa assistindo Fantástico, não, viu? É num culto santo com o Senhor, numa vida plena com o Senhor, onde nós estaremos com Ele, toda a obra estará finalizada e experimentaremos da consumação. Deus não estava cansado. Ele não precisava tirar uma pausa, fazer uma fermata na sua vida. Esse descanso também não era ociosidade. Não é que Deus precisava parar para refrescar a memória. Diga-se de passagem, Salvador Jesus diz, meu pai trabalha até agora, e eu estou trabalhando também. A ideia do descanso aqui, irmãos, é um chamado à contemplação e à adoração, e não vai acabar. E sabe o que a Bíblia diz acerca de mim e de você, nesse descanso eterno? Nós o veremos como Ele é. Nós o conheceremos plenamente, nós o veremos face a face, será desanuviado os nossos olhos. Nós experimentaremos da plenitude de Deus. Então, essa figura do Antigo Testamento, do descanso sabático do 7º dia, já nos mostra a eternidade. Também a outra figura do descanso da terra prometida, do povo que entrou em Canaã, sob a tutela de Josué. Versículos 6 a 8 diz, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E olha o que ele diz no versículo 8, se Josué lhes tivesse dado descanso, Davi não ia falar depois lá no Salmo 95.
que haveria ainda um descanso. Depois de toda a peregrinação no deserto, depois de toda uma primeira geração de cerca de 2 milhões de pessoas terem tombado naquele deserto, à exceção de Josué e Calebe, depois de entrarem na Canaã, e eles estavam felizes porque era a terra prometida, e ali Deus estava mostrando, há um lugar para o meu povo, mas ali não era o descanso final. Ali prefigurava algo que eu e você vamos experimentar, porque ali ainda houve lutas. Se você for ler a história da tomada de Canaã, tem um texto lindíssimo de Calebe, com 80 anos de idade, quando foram distribuir as terras de Canaã, e precisava tomar as terras ainda. E Josué, preocupado, falou, nós temos que descer lá. Calebe falou, Josué, vamos. Eu me sinto hoje com o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Sabe por quê, Josué? Eu não estou confiando na minha idade ou na força do meu braço. Eu confio que aquele Deus que diz que teria terra para mim, vai me dar a terra. Bora, vamos seguir. Tudo isso, irmãos, prefigura que há um lugar de descanso para mim e para você, mas um descanso pelo qual nós não teremos que lutar, um lugar que eu e você não teremos que conquistar, um lugar que já foi conquistado, já foi comprado, e que me aguarda e que te aguarda. Essas são as figuras do grande descanso que Deus prometeu em Cristo Jesus. Versículo 9, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Há um sábado que nos espera para a contemplação de Deus, para o louvor e adoração eterna. Há um lugar, uma morada. Jesus disse que se esse lugar não existisse, ele teria falado, ou melhor, ele não falaria que existia um lugar que não existisse. Ele foi preparar o lugar para mim e para você. Há um descanso para mim e para você. Resta-nos esse descanso com Cristo. Enquanto o descanso da criação apontava para o culto e a contemplação, e o descanso de Canaã aponta para a promessa de um lugar, o descanso em Cristo nos mostra a perfeição do descanso para a nossa alma. Nele nós podemos descansar. Em Cristo nós seremos glorificados, estaremos eternamente diante do Pai em adoração. Em Cristo nós temos um lugar eterno, onde não haverá mais lutas. Em Cristo há um descanso perfeito. Há um descanso para mim. Há um descanso para você. Descanso conquistado na cruz do Calvário. Descanso concedido gratuitamente pela graça. Descanso que nós não podemos adquirir com os nossos esforços. Mas é um descanso que nós temos a responsabilidade de perseverar aqui. Para a gente terminar, olha o que diz o versículo 11. Até quero lê-lo em contraponto ao versículo 3. Porque no versículo 11 diz o seguinte: portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Você pode falar, pastor, mas peraí. O senhor acabou de dizer que a gente não pode conquistar. Agora o autor de Hebreus diz que é para a gente se esforçar. E talvez sua cabeça fique mais confundida ainda no versículo 3. Quando ele diz que nós que cremos já entramos no descanso. Eu falei, mas peraí, nós entramos ou vamos entrar? Nós temos que conquistar, perseverar. O que acontece? Embora possa parecer contraditório, o esforço em relação à fé, na verdade não há uma contradição aqui. O que o autor de Hebreus está dizendo àqueles irmãos, o que o autor de Hebreus apela tanto àqueles primeiros leitores quanto a mim e a você, é para que nós nos esforcemos para entrar no descanso, como ele já havia dito, pela fé. Esse descanso é garantido e é nos dado de graça, mas ele custou tudo. E ele nos custa tudo. E se nós, de fato, não estivermos dispostos a entregar a vida confiantemente nas mãos do Senhor, nós não vamos participar desse descanso. A ideia é que aquele que crê no descanso de Deus persevera com a sua vida aguardando esse descanso. Essa é a ideia. É a mesma ideia que Tiago nos diz no capítulo 2, os versículos 18 a 26. Uma fé sem obras é uma fé morta. De maneira que eu e você que conhecemos esse descanso, nós precisamos só fazer o quê? Como diz Paulo, pegar cada pensamento e levar cativo, amarrado a Cristo. Nós precisamos fazer como Paulo diz aos Colossenses, despojarmos-nos do velho homem e revestirmos do novo homem em Cristo Jesus.
Nós precisamos fazer como o Salvador Jesus nos diz, cada dia negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos a cruz de Cristo e seguirmos a Ele. Não no sentido de fazermos algum tipo de mérito pelos nossos pecados, mas no sentido de vivermos de acordo com a salvação que nós recebemos. Irmãos, a perseverança não é contrária à graça. Diga-se de passagem, a graça é o estímulo, a graça é a força, a graça é o motor da perseverança cristã. Aqueles que esperam em Deus, perseverarão por conta da promessa. E ainda que percam a vida aqui, perderão a vida em paz, sabendo que a promessa lhes está garantida. É o que o autor está dizendo, irmãos, vocês estão abandonando. A graça está aqui, a promessa está aqui, mas vocês estão abandonando. Esaú fez a mesma coisa. De que me adianta receber a bênção do meu pai se eu vou morrer de fome? Aquele prato de lentilhas devia ser muito bom. Eu imagino que ele devia ter gosto de torresmo. Torresmo é bom. Ele abandonou a bênção de Deus eterna pelas suas expectativas temporais. O autor de Hebreus está dizendo assim: não se preocupem com a segurança aqui. A verdadeira segurança está garantida no céu com Cristo. Não corram atrás dos seus prazeres aqui. O verdadeiro prazer já está garantido no céu com Cristo. Aplicando para nós aqui. Nós podemos tirar as melhores férias da nossa vida. Nós podemos visitar os lugares mais paradisíacos e fantásticos que os nossos olhos possam ver. Nós podemos nos afastar do trabalho por uma semana, 15 dias, um mês, um ano. E ainda assim, o descanso para a nossa alma não vai ser proporcionado por essas coisas. A nossa alma só descansará com Cristo Jesus. Por isso nós precisamos estar conscientes dessas três verdades. Esse descanso é uma promessa. Você não precisa lutar por ele. Ele já foi conquistado na cruz. Fique firme na esperança. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Um dia eu e você vamos ouvir o nosso nome. E nós subiremos. Um dia ouviremos a trombeta, aquele alarido maravilhoso. E nós estaremos com o Senhor. Um dia eu e você estaremos naquela fila celeste que João viu, vestidos de branco, lavados, redimidos, sem nenhuma mancha, porque o sangue do Cordeiro nos lavou. Um dia eu e você pararemos às portas da Jerusalém celeste e nos alegraremos pelo fim da nossa caminhada. O descanso é uma promessa, está garantido. Fique tranquilo. Segundo, o descanso, lembra, só é acessível pela fé. E quando nós falamos de fé, nós estamos dizendo que de fato você precisa acreditar que Deus tem o melhor para você, desde já. E você precisa entregar a vida aos cuidados de Deus no tempo que se chama hoje. Engraçado que em nenhum momento da Bíblia diz no tempo que se chama amanhã, ou no tempo que se chama futuro. Porque a oferta da graça é para agora, é para o já, é para hoje, é para esse momento. Você pode receber esse descanso pela fé. E por fim, o descanso eterno está no final de uma vida que confia em Deus, de uma vida que já descansa em Deus aqui. O descanso eterno é o fim de uma vida de esforço contínuo de viver em santidade. O descanso eterno é a coroa para aqueles que já foram alcançados pela graça, mas que entendem que a santidade não é de graça. A salvação é pela graça, mas vida com Deus custa tudo. Tudo, tudo, absolutamente tudo. É entrega completa, mas é garantido. O Senhor vem, Ele nos buscará e nós entraremos no descanso dEle. Que o Senhor nos ajude, irmãos,
a mantermos-nos firmes e esperançosos em Cristo, para naquele grande dia do encontro, nós descansarmos em Deus, sermos recebidos pelo Senhor, e a nossa alma entrar no gozo celeste com Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado, Senhor, por aquilo que as Escrituras nos garantem, que é o descanso eterno com o Senhor. Não são poucas as vezes, Senhor, que as lutas dessa vida desassossegam a nossa alma. E por causa disso, Senhor, muitos desistem da carreira cristã. Muitos buscam outros caminhos. Muitos imaginam-se que o Senhor está lhes devendo algo, porque eles, na sua perspectiva, foram fiéis e o Senhor não lhes retribuiu. Não nos permita cair nesse erro, Senhor. Muito pelo contrário. Mantenha o nosso coração firme nessa esperança, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E nós, os seus servos, não seremos daqueles que retrocederão para a perdição. Mas nós perseveraremos, não porque a força é em nós, mas porque a tua graça nos leva a perseverar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, a vermos como o Senhor nos vê. Nos ajuda, Senhor, a entender a profundidade daquilo que o Senhor fez por nós. Nos ajuda, Senhor, a estarmos fortalecidos para jamais cogitarmos no nosso coração abandonar essa graça maravilhosa que o Senhor nos tem estendido. Persevere em nós. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.